Oi. Pronto. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais uma reunião, por mais a presença de todas as irmãs juntas. Oh, Senhor Jesus. Nos leva no Senhor a estar sempre te invocando. Oh, nome bom. Doce é. Ó Senhor Jesus, nos leva no Senhor. Dai a sua direção à irmã Kátia. Ó Senhor Jesus, abençoando, dando a direção, Senhor, da palavra. Ó Senhor Jesus, venha ser, Senhor, com essa irmã. Ó Senhor Jesus, e hoje é o dia dela, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Ó Senhor Jesus, pondo a sua sabedoria nela, Senhor, que ela possa falar a palavra que o Senhor põe na boca. Ó Senhor Jesus, cremos nisso, Senhor. Tudo que pedimos nesse momento e te agradecendo é a favor da irmã Kátia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É um prazer. Amém. E meu coração está cheio de alegria hoje, né? Em poder estar aqui disputando com vocês, né? Compartilhando um pouco, né? Da palavra de Deus, que é Amém. O que nos sustenta, né? Que nos mantém de pé. Ó Senhor Jesus. E hoje à noite, o Senhor me mostrou essa passagem da Bíblia, que quando eu li, eu me emocionei muito. E peço a Deus que eu controle a emoção, porque é muito linda, irmã, muito linda. A passagem do cego de Jericó. E tem 3 passagens, né? Nos 3 livros da Bíblia, de Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Mateus, ele fala de 2 cegos. O de Marcos, ele fala o cego que se chama Bartimeu. Mas essa noite eu irei compartilhar o cego de Jericó, de Lucas 18. Lucas 18, 35 e 34. Ó Senhor Jesus. A irmã já abriram a Bíblia, para a gente iniciar a leitura. Aí aqui, Lucas 18, 35 ao 43. 35 a 43. E diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. O tema da mensagem é permanecendo na visão. Vamos dar continuidade aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Esse ele aqui está se referindo ao Senhor Jesus, né? E a Bíblia relata que Jericó foi a última cidade que o Senhor passou antes de ir para Jerusalém para ser crucificado. E à beira do caminho, né, tinha um cego pedindo esmola. Né? Esse cego aqui, ele, né, era uma pessoa, né, que não tinha condição nenhuma, né? A Bíblia não relata que a cegueira dele, ele ficou cego, não sabe se foi por conta... Ó Senhor Jesus. A Bíblia não relata, né, o porquê ele ficou cego, né? E aqui no... Eu estou um pouco nervosa, irmãs. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor ao caminho encontrou, né, esse cego pedindo esmola. Vamos adiante. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, né? O cego, algo chamou a atenção dele, né? Algo chamou a atenção dele, né? Aquele movimento, né, de pessoas, aquela multidão ali que estava passando, né, chamou a atenção dele. E aí ele perguntou o que era aquilo, né? Ele perguntou o que era aquilo, foi despertado nele o que era aquilo. E aí responderam, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Só que aqui, irmãs,
O cego, ele era cego, ele não enxergava, mas ele ouvia. Então, ele ouviu, né? Então, falaram para ele que era Jesus o Nazareno. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus o Nazareno, né? Que ele fazia milagres, que ele curava. Então, despertou ele. Só que esse despertar dele levou ele a ter uma atitude, né? Ó Senhor Jesus. Então, ele clamou. Qual foi essa atitude? Ele clamou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Então ele clamou. Ele clamou porque ele reconheceu que aquele homem era Jesus, filho de Davi, o Messias. Ó Senhor Jesus. Então ele teve atitude, né? E os que iam na frente o repreendiam para que ele calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Queria que ele calasse, mas ele não se calou. Quanto mais mandava ele calar a boca, aí que ele gritava. Né? Ali no versículo 35, né? Quando ele 35 não, 36, quando ele soube perguntou o que era aquilo naquela multidão e falaram que era Jesus de Nazareno, ali dentro dele já foi brotado a fé nele. Já foi brotado a fé nele desde aquele momento ali que ele perguntou quem era aquele ali que estava passando, né? Então despertou ele, né? Que ele queria algo, ele foi em busca de algo. E aqui nós vimos, né, que ele clamou. Ele clamou. Por que ele clamou? Porque dentro dele já foi brotado a fé, né? O que ele queria? Vamos adiante. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, irmã, Jesus parou. Ele, em meio à multidão, né, ele gritava ali várias vezes. Queriam que ele calasse a boca, mas ele não calou, ele perseverou. Nesse versículo aqui tem também a questão da perseverança. Ele não olhou o que estava ali ao redor dele, né? Aquela multidão, aquelas pessoas que queriam que ele calasse a boca porque ele estava gritando. Mas aquele gritar dele, ele queria algo que foi já brotado dentro dele, né? Então ele gritou. E pelo fato de ele gritar, pelo fato de ele clamar o Senhor, Jesus parou, chamou a atenção do Senhor. Jesus parou e mandou que ele o trouxesse. O Senhor mandou que fosse pegar ele. Né? Aquele mendigo que estava ali pedindo esmola, que ninguém dava valor a ele, né? Ó Senhor Jesus. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. O Senhor ainda perguntou a ele, irmãs: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Nesse versículo aqui, eu vejo a humildade e um coração puro. Ele poderia pedir outras coisas, né? Ele era um mendigo, estava passando fome, não tinha uma boa condição, né? Estava ali jogado, né? Imundo. Ele poderia pedir, né? Uma vida melhor, poderia pedir algo ao Senhor, mas ele não pediu, não, irmãs. O que foi que ele pediu? Ele pediu que se tornasse a ver. Ele foi simples e humilde, e essa simplicidade dele ganhou o coração do Senhor. Vamos adiante. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ó Senhor Jesus. Irmãs, quando eu li esse versículo, esse capítulo desse cego de Jericó, eu me emocionei tanto que eu disse: Senhor, o Senhor ele é tão acessível a nós, né? O Senhor que ele quer nos abençoar tanto, mas o inimigo às vezes coloca situações ao nosso derredor para levar a gente a ter essa cegueira, né? Essa cegueira espiritual, né? Senhor Jesus, né? O Senhor, ele, né, nos salvou, né? Ele pagou um alto preço por cada um de nós, né? Antes a gente estava nas trevas, mas hoje nós estamos desfrutando da luz, que é a própria vida de Deus. E hoje nós estamos enxergando. Louvado seja o Senhor, mas o inimigo usa coisas para querer nos tornar cego novamente. Ó Senhor Jesus.
Imediatamente, aqui. Então ele lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, aquela fé que foi brotada nesse mendigo, lá no início, desde quando ele ouviu, né, aquela multidão ali, né, ele creu que ali era o filho de Davi, o Messias. Então, dentro dele foi brotado, né? E o que foi que ele foi? Ele foi ágil, né? Ele foi rápido. Ele não perdeu a oportunidade na hora que o Senhor Jesus ali estava passando. Então, ele teve uma atitude, ele teve uma reação, né? Ele começou a gritar. Ele começou a gritar e o Senhor ouviu o clamor dele, né? Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha que maravilha, né? Além do Senhor ter curado ele, né? Nesse último versículo aqui, eu vejo também a gratidão, né? O Senhor ele curou ele, né? Glorificou, o nome do Senhor foi glorificado e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. E aí ele começou a seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Então nesse capítulo de Lucas de Jericó, né, a gente tira muita lição dele, muita lição mesmo, né? Aquele mendigo, ele era um pobre que tinha fé. Ele era um cego que tinha fé. Um homem excluído que tinha fé, né? Ele era um excluído, né? Ali ninguém dava atenção a ele, ninguém ligava, né? Mas a fé dele levou ele a ser curado, né? Então, que lição a gente tem que ter dessa experiência? Ele foi um homem que teve atitude, ele foi um homem que ele clamou ao Senhor, né? Ele foi um homem que, mesmo com as dificuldades ali que veio até a ele, que as pessoas queriam que ele calasse a boca, ele não se calou, né? Ele continuou clamando ao Senhor. Então, muitas vezes, irmãs, vem muita situação para nós, vem muitas mesmo, muita, né? A gente sai de uma situação, entra outra, situação difícil, né? Mas a gente não tem que olhar, né, para essas situações que vêm, né, sobre nós. A gente tem que olhar, ter uma visão permanente, né, permanecer nessa visão, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque o Senhor ele pagou um alto preço para nós, né, por nós. O Senhor pagou um alto preço. E hoje o Senhor nos colocou no melhor lugar da face da terra, né, que é a vida da igreja, né? Hoje nós estamos desfrutando de uma palavra, né, de uma palavra que tem nos levado a gente a amadurecer, né? Estamos embaixo de um falar profético. Nós estamos embaixo de um falar profético, né? E esse falar profético está mudando a nossa vida, né? Assim como o Senhor mudou a vida daquele cego, né? Foi um grande milagre na vida daquele cego, né? Ele deu ouvido, ele ouviu a voz do Senhor, então ele clamou. Ele não permitiu que essa inconstância sufocasse ele, né? A fé dele curou ele, né? Então o Senhor quer isso de nós, o Senhor quer essa atitude, né? Quando vem as situações difíceis para nós, a gente ter atitude. Qual é essa atitude? Nos voltar para a presença de Deus, né? Nos voltar para a palavra, invocar o nome do Senhor, né? Tem situações que levam a gente a ficar cabisbaixo, né? Tem situação que deixa a gente desanimado, né? Que deixa a gente triste, mas o Senhor quer que a gente tenha essa experiência a gente clama ao Senhor, o Senhor ouve a nossa voz. Né? O Senhor não quer que a gente fique de cabisbaixo, o Senhor quer que a gente reaja, o Senhor quer que a gente persevere. Né? Vai vir muitas situações para levar a gente a desistir do Senhor, né? Vai ter muitas pessoas gritando, muitas coisas gritando no nosso ouvido, né? Mas a gente não tem que dar ouvido, não. Esse cego, ele não deu ouvido, o que estava ali ao derredor. Né? Aquelas pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele não calava. Que atitude linda dele. Ele queria ser curado. E a atitude dele, a fé dele curou ele. O Senhor quer curar todo o nosso ser. O Senhor, ó Senhor Jesus, né? O que o Senhor tem para nós é algo grandioso, é algo valioso. Esse Jesus lindo que nos salvou. Ó Senhor Jesus, hoje estamos aqui desfrutando dele. Ó Senhor Jesus, né? Então a bênção
que aquele cego recebeu por meio da cura, glorificou o nome de Deus. Quando a gente permanece nessa visão do nosso chamamento, né, a glória de Deus é manifestada na nossa vida. E as pessoas vão ver que esse Deus que a gente serve é um Deus vivo, real, que está movendo e conduzindo a nossa vida. Porque a gente se dá, a gente se doa, a gente busca, a gente tem esse desespero pelo Senhor, né? Esse cego, ele mostrou uma situação de desespero. Ele queria algo, ele queria ser curado, né? Então, ele aproveitou a oportunidade que o Senhor Jesus estava passando ali, né? Ele não quis ver aquela multidão toda que estava ali, mandando ele calar a boca. Não estou nem aí para o que estão falando de mim, estão querendo calar minha boca, mas eu não vou calar, não. Né? Quantas vezes o inimigo quer que a gente se cale, né? Às vezes Deus permite situação para a gente pregar o evangelho para alguma pessoa, o inimigo coloca medo, o inimigo coloca vergonha, são esses gritos que o inimigo fica colocando. Mas a gente não tem que olhar para isso não, irmãs. A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar esse chamamento que o Senhor nos chamou, né, e permanecer. Se o Senhor colocou alguém para você falar algo dele, levar aquela vida para aquelas pessoas, permaneça naquela visão, né? Fale, né? Essa questão de permanecer na visão tem vários aspectos, né? Permanecer na visão no lado da igreja, né? O Senhor nos mostrou a igreja, né? Vamos permanecer nessa visão, nesse chamamento que o Senhor nos deu. E tem permanecer também na visão, né, do nosso casamento, né? Nosso casamento foi algo que foi constituído por Deus. O inimigo às vezes coloca situações dessa multidão ali para querer a gente fugir, né, da nossa responsabilidade, né, do nosso casamento, querer desistir do nosso cônjuge, né? Permanecer na visão é permanecer ali no cuidado com nossos filhos também, né? Tá levando nossos filhos ali sempre para o caminho do Senhor, né? Permanecer na visão, na questão do nosso chamamento na igreja, no nosso serviço, né? Quem nos chamou para servir foi Deus, não foi o homem, né? Permanecer nessa visão desse chamamento. Muitas vezes o inimigo coloca a situação até entre irmãos para levar a gente a desistir, né? Deixar o Senhor de lado, não quero mais saber, não vou parar de me reunir, fulano fez isso. Não importa, irmão, o que vão pensar de você, o que vão falar de você, irmãs. Vamos permanecer nessa visão, né? Esse cego ali, a multidão não calou ele, não. A multidão não calou ele, não. Que nada venha nos calar, que nada venha, ó Senhor Jesus, levar a gente a prosseguir, a perseverar. Então, essa passagem do cego de Jericó, eu ganhei muito mesmo, ó Senhor Jesus. E aqui eu vou falar né? 4 lições que eu tirei desse texto do cego de Jericó. Atitude, perseverança, simplicidade e gratidão. O cego de Jericó, ele teve essas quatro lições com o Senhor, né? Ali ele teve atitude, ele agarrou a oportunidade quando Jesus passou ali, né? Ele perseverou, as pessoas mandou ele calar, mas ele não calou, ele perseverou, ele continuou gritando, né? Quando a gente estiver passando por socorro, por dificuldade, vamos clamar a Deus, né? Vamos clamar, botar nosso joelho no chão, clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e o Senhor vai te ouvir. Ó Senhor Jesus, Ele tem mostrado para nós ser um Deus fiel, né, na nossa vida, né? Ó Senhor Jesus, e a simplicidade, o que ganhou o coração, porque o Senhor ouviu aquele cego, porque ele foi simples, ele clamou, o Senhor sabia do coração dele, ele teve um coração puro, ele teve um coração resiliente, né? Ó Senhor Jesus, ele perseverou, e aí o que foi que aconteceu? Deus curou ele, a bênção chegou até ele, e no final, a glória de Deus foi glorificada na vida dele, né? Ele foi grato ao Senhor. Qual foi essa gratidão que ele teve com o Senhor? Ele seguiu, ele largou tudo lá, ó. Ele largou tudo e seguiu o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Eu vou ler aqui uma frase para deixar para vocês, e aqui eu concluo meu compartilhar. Quando tiramos os olhos dos problemas e colocamos em Cristo, nós ganhamos força para seguir em frente
e começarmos a enxergar que somos felizes de verdade. Então, quando você coloca seus problemas no Senhor, irmãs, você descansa nele, né? Você confia, você espera, e aí você vai desfrutar da verdadeira felicidade. Aquele cego desfrutou da verdadeira felicidade, né? Como aqui fala, né? Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Ele saiu glorificando ao Senhor, de alegre, feliz, grato a Deus pelo que o Senhor fez por ele, né? Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, quando você expressa no seu viver essa atitude, essa perseverança, essa simplicidade, essa gratidão, irmãs, o povo todo vai ver e vai querer também seguir esse mesmo Deus que você está desfrutando, né? Que nós possamos ser que nesse cego de Jericó, né? E não perdeu a oportunidade de estar ali com o Senhor e ser curado. O Senhor quer curar todo o nosso ser, toda a parte da nossa alma. Mas para isso a gente tem que permitir, para isso a gente tem que dar lugar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada uma de vocês e que possamos perseverar, né, nesse desfrute e permanecer nessa visão do nosso chamamento, que o nosso rei, a nossa perseverança, né, irá nos levar ao reino, a reinar com Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Sueli de Alagoinhas. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. A irmã, quando começou a falar, a irmã achou que não ia conseguir, né? Mas a irmã conseguiu. E a irmã está incluída nesses 4 itens, né? Teve atitude, teve perseverança, simplicidade e gratidão, né? E como a irmã pôde trazer vários itens para o nosso desfrute, né? Para que a gente possa permanecer nessa visão, né? A irmã falou da visão, né? De permanecermos, né? Na igreja, né? Nesse fluir, no nosso casamento, né? Que esses dias as irmãs estão falando muito, né? Em casamento, né? São situações que a gente necessita, né? De cuidado, né? As casadas, as que querem casar, precisa de palavra, né? Precisa de testemunho, precisa de ajuda, né? E glórias a Deus que nós temos umas às outras, né? Para ajudar em todos esses itens, né? No cuidado com os filhos, no nosso serviço, né? Hoje nós, como irmãs, nós já temos essas participações, né? Que antigamente não tínhamos, né? Abaixo, no encabeçamento, né? Com os varões, com os irmãos, né? Representantes das igrejas, né? Então, tudo isso é a visão desse fluir que o Senhor tem dado para a sua igreja, né? A irmã trouxe muitos itens, né? E nessa história aqui desse cego, né? Muitas das vezes somos nós, né? A gente estamos com problemas, com situações, né? E quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente lembra do Senhor, o nosso desespero é da gente correr para Ele, né? Para que Ele possa nos socorrer, para que Ele possa nos libertar, para que Ele possa nos sustentar, né? Então, hoje nós temos o invocar o nome do Senhor, que é essencial, né? E essa multidão, que muitas das vezes quer nos impedir, é o nosso eu, né? E, às vezes, fica ali que nem dois... Antigamente, né? Logo quando eu comecei a servir o Senhor, eu falava que era, quando assistia muito desenho, né? Que era um anjinho de um lado e o demônio, né? O diabo do outro, né? Mas a gente sabe que nós temos um eu que ele também, ele nos atrapalha, né? A gente tem que estar na visão, e a visão é o Senhor, né? A gente está sempre buscando do Senhor, né? Sempre se alimentando, sempre procurando nos fortalecer nele, né? E essa história do mendigo, ele não deixou, né, que as coisas adversas pudessem interferir no desejo que já estava no coração dele, né? A irmã pôde passar que ali foi a fé, né?
a fé a qual o Senhor ele deposita, né, em cada um de nós, ali ele pôde se apegar, né? Ele tinha um desejo, né? E esse desejo foi alcançado porque ele perseverou, né? Ele teve a atitude, né, de o buscar. Ele perseverou, né? Ele não olhou para a multidão, né? Pelas barreiras, né? Que ali chegaram. Desculpa aí, minha irmã, que o carro está chegando, aí está fazendo zoada. E a simplicidade, né, dele poder chegar até o Senhor, né, e pedir, né, com simplicidade, né, e, por fim, a gratidão, né, de reconhecer que o que o Senhor fez na vida dele, né. Glórias a Deus, né, por essas palavras, qual a irmã Kátia, né, pôde trazer aqui para todas nós, né. Fui fui bem alimentada com todas as palavras que a irmã pôde aqui dispensar para cada um de nós. Deus abençoe. Amém. 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 Irmã Conceição. Amém, glória a Deus. Gente, a gente lê e passa e acha que entendeu tudo. É preciso alguém compartilhar essas maravilhas para nos alertar, né? Olha só, o cego escuta aquele burburinho de pessoas vindo, caminhando, e o Senhor toca no coração dele desde aí. Desde a hora que ele ouviu o burburinho, o Senhor já tocou, porque ele teve curiosidade de perguntar o que é que estava acontecendo. E alguém respondeu: é Jesus de Nazaré que vem passando. Ele já sabia da história de Jesus, tanto que ele ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, eu creio que dentro do coração dele foi gerado a fé, naquele momento, que ele acreditou que se ele chamasse, o Senhor ia curá-lo, né? E a irmã falou que foi a simplicidade dele, a atitude, a perseverança, a gratidão que ele teve, não é? E não adiantou ninguém ficar gritando para ele, dizendo para ele calar a boca, que ele estava fazendo barulho, que ele continuou ali a perseverar e a clamar pelo Senhor. O Senhor perguntou para ele o que ele queria que ele fizesse. E ele simplesmente disse que eu recupero a minha visão. Naquela simplicidade, naquela coisa linda, maravilhosa, o Senhor recuperou a visão dele, né? Naquela Ficou mudo para vocês? Ou foi só para mim? Sim, ficou. Pode ser o aparelho dela, então eu vou passar logo para outra. Eu vou pedir às irmãs que não se prolonguem, porque tem a live de Pedro agora 9 horas. Se eu compartilho mais do que o meu tempo, eu estou tirando o tempo de outra irmã, então vai ficar alguém sem compartilhar, viu? Minha sogra. Amém. Você rapidinho. Senhor Jesus, né? Eu pude ver aqui, né? Às vezes, a gente lê a Bíblia e há um momento assim que a gente se passa desapercebida, né? Se a palavra é certa ou não é, quem é professor é justo, né, eu não. Então, às vezes, a gente, num compartilhar do irmã, o que a gente foi vê isso aí que muita... eu não acabei de compartilhar? E aí, Irmã Conceição, caiu. como ultrapassou o tempo e o da irmã ficou mudo, deixa minha sogra, que ela já começou a compartilhar. Aí, mais para frente, eu chamo a irmã eu novamente para a só irmã queria saber concluir. o que tinha havido. Caiu aí, né? Porque aqui não foi, não. Não, ficou mudo para todo mundo. Eu perguntei aqui às meu irmãs, Deus. falou que foi para todo mundo. Conclua, minha sogra. Sim, minha irmã, amém. Então, a gente pode ver quantas vidas
né? Quanta lição de vida a irmã Kátia tirou nesses versículos. Não. A cura do cego de Jericó, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes a gente sozinha não dá assim, não tem aquela capacidade de ver a vida que está nos versículos, né? Nos capítulos, nos versículos. Mas, né? Eu gostei muito da palavra e foi muito proveitosa, porque diz que a gente conhece a Bíblia, mas cada dia a gente conhece mais, entende mais, aprende mais, né? Viu que aquele cego, quanta coisa boa ele tirou, é perseverança, atitude, simplicidade e gratidão. Mas, às vezes, a palavra que mais levou a ele tirar foi a gratidão. Porque, no fim disso tudo, no fim da perseverança dele, da atitude, da simplicidade dele, ele foi grato. Grato a quem? A Jesus de Nazaré. Não é lindo isso? É maravilhoso. Aí, na hora que a minha irmã está compartilhando, e no fim que ela disse a simplicidade no fim, os três nas ordens, eu disse assim, amigo, como é maravilhoso, né? A gente leu esses versículos aqui todos, ela começou do 35, foi até o 43, mas olha quantas coisas, quatro coisas boas para que a gente, um cristão, possa guardar, ué. A perseverança, a gente temos que ter perseverança, orar e perseverar na oração. Atitude, a gente tem que ter atitude de estar movido com os problemas de Deus, com a vida de Deus. A gente tem que ter a simplicidade, a gente tem que ser simples. A vida de Deus não é coisa absurda, não é coisa que a gente possa estar preocupado, não é coisa. Deus é simples, e a gente também tem que ser simples para servir a Ele. E a gratidão, temos que ser grata todos os dias, todos os momentos a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que bom, né? Amém, viu, minha irmã? Não posso tomar muito tempo, não. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Conclua, irmã Conceição. Agora, não se lembra do tempo, viu, que a irmã já compartilhou, né? Metade, aí a irmã conclui. Amém. Muito bom. Eu já estava concluindo, irmã. Então, o que eu ia dizer era só que a gente tivesse, quando essas tentações viessem para tentar nos desviar do Senhor, a gente ter a mesma coisa que o cego, atitude, perseverança, simplicidade e gratidão. Amém. Amém, amém, minha querida. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmã Rosa Malha. Amém. Glória a Deus. Jesus é nosso Senhor. Muito bem. Vou ser rápida. O cego de Jericó. Senhor Jesus. A irmã começou com uma mensagem muito preciosa, a questão da cegueira, né? E no início, ela mostrou que todo cego provavelmente não vê, né? Mas o cego não vê, mas ele ouve e fala. Graças a Deus. Então, foi isso que aconteceu com o cego de Jericó, né? Ele não via, mas ele ouvia. E ao ouvir o movimento, ele entendeu que era alguém que estava passando, e as pessoas indicaram que era Jesus, e ele começou a falar, e ele começou a gritar, né? Pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dele. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aí, trata-se de uma, como é que eu posso dizer, de uma cegueira física, né? Mas eu trago isso para a questão espiritual, a cegueira espiritual. Senhor Jesus. O que eu achei interessante é que no final do versículo, a irmã disse que, a irmã leu que o cego falou que eu torne a ver. Ou seja, significa que um dia ele viu, ele perdeu a visão por algum motivo. Então, assim, irmãs, muitas vezes também nós perdemos a nossa visão. Senhor Jesus, por muitas coisas, por muitos motivos, nós acabamos perdendo a nossa visão. Não a nossa visão física, a nossa visão espiritual. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Então, assim,
uma coisa que faz, eu entendo assim, que uma das coisas que faz a gente realmente perder a visão é a gente perder a simplicidade. A irmã terminou aí falando questão de simplicidade, perseverança, oração, e eu toco muito na questão da simplicidade, irmãs. E quando a gente perde a nossa simplicidade, a gente também perde a nossa visão. A visão de muita coisa que o Senhor quer nos oferecer. Senhor Jesus, algumas mensagens atrás, o irmão Esdra falou muito da questão de simplicidade, e isso tocou muito o meu coração, né? Então, assim, que possamos manter a nossa simplicidade para que não percamos a nossa visão, né? E é isso. Quando a gente perceber que está perdendo a visão, a gente gritar e pedir socorro ao Senhor. Senhor, faz-me ver de novo. Faz-me ver de novo, né? E que a gente realmente permaneça nessa visão, né? Permanecer na visão de Cristo, permanecer na visão da igreja, permanecer na visão do corpo, permanecer na visão da unidade, permanecer na visão da unanimidade, permanecer na visão que o Senhor tem nos dado. Tá bom, amadas? Esse é o meu compartilhar. Jesus é o Senhor. Amém. Tânia. Amém. Jesus é o Senhor. O livro de Romanos, ali fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O cego de Jericó, ele não via, mas ele ouvia. E se ouvir, o despertou, né? Despertou a visão dele. Ou seja, a partir do momento que ele ouviu, né? Ele creu no Senhor. Isso lhe deu a visão de que o Senhor era aquele que poderia lhe curar, lhe salvar e lhe libertar. E hoje, graças ao Senhor, uma coisa que Ele nos tem dado a oportunidade é de ouvir. Temos ouvido a palavra profética. Nossos apóstolos estão aí, né? Incansavelmente nos falando as verdades do Evangelho, as verdades bíblicas. E nós devemos nos posicionar diante do que estamos ouvindo e permanecer nessa visão, a visão que o Senhor nos deu. Devemos ter atitude para permanecer, perseverança para permanecer, ser simples para permanecer nessa visão. E no final, agradecermos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dado de ouvir a sua palavra. Então, assim, hoje eu peço ao Senhor, né, que assim como o cego ali de Jericó, que Ele possa curar a minha visão. Se tiver algo que eu ainda não esteja vendo, que eu venha ver, Senhor, que eu venha ver. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Karine. Karine? Saiu? Olha, não é que saiu? Glória a Deus. Aleluia. Consuelo. Lúcia, bote uma pessoa na minha frente. Bote uma pessoa na minha frente. Amém. Silvânia. Amém, amadas. Bom, o meu compartilhar, eu entendo dessa palavra poderosa,
com relação a recomeço e tomar posse da bênção. Porque eu tiro essa atitude do cego, porque quando ele fala o que está acontecendo, ele escuta o caminhar das pessoas, ele escuta as vozes, né? E aí falam para ele que é o Senhor que está passando, né? Então, o que ele fez? Ele tomou uma atitude de gritar, de chamar a atenção do Senhor para ele. E ele clamou, e ele gritou, e ele chamou a atenção, e o Senhor ouviu, né? Então, irmãos, quando o Senhor fala para ele o que queres, ele fala que eu torne a ver, como a irmã falou. Ele um dia já havia enxergado, né? Um dia ele já foi uma pessoa, talvez, nós não sabemos a história, mas ele já foi uma pessoa que conquistou coisas, talvez tivesse uma família, talvez tivesse sua vida, né? E por algum motivo ele ficou cego, né? Então, irmãos, essa atitude dele, para mim, é como um recomeço. Ele quis, porque ele sabia que o Senhor podia mover a vida dele, podia mudar, então ele quis isso, né? Ele quis recomeçar, ele achou ali essa oportunidade, né? E quando o Senhor falou para ele, o que queres? Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas o que principalmente me toca nessa palavra é que ele soube pedir, porque ele sabia que se ele voltasse a ver, ele podia recomeçar, ele podia talvez consertar alguma coisa do passado, ele podia talvez mudar coisas, planos, colocar de volta sonhos que estavam adormecidos, eu não sei, essa é a minha visão, né? Assim é como acontece conosco hoje. Quantas vezes nós paramos situações, projetos, quantas vezes, por causa de alguma coisa, nós ficamos magoados, nós guardamos alguma coisa que vai adormecer no nosso coração, que nos paralisa, né? E a gente fica estagnada. E eu vejo que esse cego, ele creu e ele soube pedir. Uma das coisas que a minha sogra me ensinou, e eu vou levar isso para sempre. Saiba pedir, ela sempre falava. Isso, para mim, esse cego me prova isso. Muitas palavras da Bíblia me mostram isso. Que você saber pedir é a chave que você tem para abrir seu coração para o Senhor, para liberar, sabe, essas barreiras que estão escondidas, né? E aí, quando ele pede para que se torne a ver, esse tornar a ver, para mim, é um recomeço para ele, para esse cego, sabe? É um recomeço para nós. Tornar, é porque já havia acontecido alguma coisa, ele já havia visto, né? Então, o recomeçar para ele, né? Assim como para nós, esse recomeço em se encontrar com o Senhor, eu me sinto assim, irmãs, sabe? Eu abrindo meu coração nesta noite, eu me sinto assim. Não que eu não tenha tido experiências com o Senhor, cada dia que passa eu tenho muitas experiências com o Senhor, mas eu peço cada dia que o Senhor me mostre mais, que o Senhor abra mais meu coração, eu estou à disposição do Senhor para me usar, é isso que eu quero, porque um dia, talvez, eu já comecei a querer dar esses passinhos e parei por várias situações, trabalhando muito, enfim, todo mundo tem sua história. Mas hoje, para mim, essa passagem me fez isso, essa atitude de recomeçar no caminhar com o Senhor, recomeçar, sabe? Nesse despertar do Senhor, me alimentar mais do Senhor. Assim como esse cego, eu tenho certeza que quando ele voltou a enxergar tantos sonhos, tantas coisas do passado que talvez um dia estacionou, para ele foi um novo reviver, um novo avivamento. E é Amém. assim que eu creio e desejo para todas as irmãs que seja um Amém. novo revivamento essa palavra de hoje. Amém? Amém. Amém. Amém, Lene, Jússia. Amém, irmãs. Depois de Lene pode me chamar. certo. Amém.
Eu pude perceber, né, que esse cego, ele estava, né, apercebido e vigilante. E ele percebeu, quando Jesus passou, ele sentiu o toque da unção, e aí ele perguntou quem estava passando, mas ele já tinha mais ou menos a noção de que o que era que estava acontecendo, né? E graças ao Senhor, ele perguntou e falaram que era Jesus. E ele seguiu esse Jesus, né? Isso aí foi uma bênção. E eu quero dizer, minha irmã, que nesta noite o Senhor vem tirar toda a cegueira, todas as vendas dos nossos olhos, que nós possamos ver, ver melhor as coisas, né? Ver melhor. Que toda a cegueira espiritual caia por terra, né? Que o Senhor venha nos curar nesta noite, assim como o Senhor curou este cego, que o Senhor venha nos curar. Que nem a irmã falou, né? Que às vezes o inimigo, ele usa muitas coisas para que nós não veja, mas nós temos que ficar percebido quando o Senhor estiver passando, né? Que a gente seja vigilante sempre, né? Que o inimigo, ele tenta nos lubridiar, mas ele já caiu por terra. Porque quando a gente ouve essas palavras que vêm para nos levantar, nos edificar, né? A gente já está sendo curado nesta noite, graças ao Senhor. Amém. Né? E que o cego, ele sentiu o bom perfume do Senhor. O Senhor quer curar toda a nossa cegueira. E que nada venha nos calar. Que esse cego, gratitude, perseverança, simplicidade e gratidão. E o que mais também me tocou é que quando o Senhor disse que a tua fé te salvou. Então, o que o cego tinha também foi a fé, né? Que através da fé dele foi que ele foi curado pelo Senhor e ele seguiu Jesus. E esse capítulo, pequeno, mas foi de muito rico. A irmã Catinha conseguiu tirar muita riqueza desse versículo. Muito bom. Viu, minha irmã? Que o Senhor o abençoe. E depois, minha irmã, coloque, por favor, a frase que você leu, que eu não consegui pegar, para eu copiar, viu? E o Senhor abençoe todas essas irmãs, que nós seja curado nessa noite. Já estamos sendo. Amém. Amém. A frase já está no grupo, Lene. Irmã Conceição colocou. Amém. Amém. Consuelo. Amém. Ó Senhor Jesus, né? Que palavra rica. A gente vê que essa passagem, ela vem, em um certo ponto, né? Nos dá uma exortação. Nós servimos ao Senhor e muitas vezes acontecem coisas assim que nós não nos agradamos, e aí muitas vezes nós paramos, né? E nós ali estacionamos, né? Ficamos ali imunes, parados. Mas com essa passagem, né? O Senhor vem nos mostrar que nós precisamos reagir, não podemos ficar parados, precisamos, né? Gritar, até o Senhor ouvir, né? Não podemos ficar ali prostrados no meio do caminho. E às vezes a situação vem para acontecer isso. Esse cego ali, ele persistiu ali, ó, gritando, chamando, clamando o Senhor. E às vezes a gente se vê nessa situação. E o Senhor nos dá a oportunidade, porque quando acontece alguma coisa de negativo conosco, nós temos que correr para ter comunhão. A comunhão, ela vem nos salvar. E, né? E isso é você gritar, é correr atrás de um socorro. Porque esse cego ali, um ponto aqui que me chamou muita atenção foi quando o Senhor Jesus disse para ele assim, ó. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, essa palavra recupera. Só se recupera o que se perdeu, né? Então, Senhor Jesus, é algo, por isso que eu disse assim, que eu vi assim como algo de exortação. O quanto nós precisamos valorizar aquilo que nos foi, aquilo que nós temos, né? Que nós recebemos do Senhor Jesus, né? Porque como a Bíblia fala, porque o Senhor, né? O Senhor Jesus, o Senhor vos entregou. Então o Senhor nos deu o seu reino, o Senhor está nos dando dia após dia essa oportunidade, né, de nos tornarmos vencedores. Então precisamos perseverar,
ser aqueles que realmente, né, preservam essa visão. Senhor Jesus, não podemos perder o que nós temos para chegar nesse ponto, né, de ter que recuperar. Senhor Jesus. Então, essa palavra de perseverança muito rica, que o Senhor realmente ele possa nos abençoar, possamos valorizar a visão que nos foi confiada, que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Né? Senhor Jesus, que Deus ilumine os olhos do nosso coração e o Senhor nos faça realmente ser aqueles perseverantes que não, com algumas coisas, né? Alguns tropeços que vêm, fica lá prostrado. Não, precisamos correr, perseverar atrás do Senhor Jesus. Né? Se aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, se chateou, vamos correr atrás. Amém. Clamar ao Verdade. Senhor, eu possa recuperar a visão. Amém. Né? Senhor, me dar de novo a visão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Karine. Ela está com dificuldade de abrir o som. O microfone dela, ela está tentando, mas não conseguiu ainda. Então, eu vou passar para outra, Karine. Quando você abrir, você deixa aberto. Toma cuidado para não ter barulho ambiente, porque aí assim que a outra irmã terminar, vá tentando abrir aí você já entra, viu? Mara maravilhosa. Amém. Amém, irmãs queridas. Eu ganhei muito com o compartilhar da irmã, de todas as irmãs, né? Mas a Silvana falou algo que mamãe sempre falava mesmo: saiba pedir. E aí eu venho aqui para o 18:41. Jesus, ele já sabia que ele era cego. Jesus sabe todas as coisas. Mas o que ele perguntou? O que queres que te faça? E eu percebo que o que nós já ouvimos... Tem o microfone aí aberto. Oi? Continue, Mara. Amém. O microfone aberto é o de Karine, é porque se ela fechar, ela pode não conseguir abrir de novo. E o que Jesus quer é que nós sejamos francos, que nós sejamos objetivos, que nós sejamos claros com o que nós pedimos ao Senhor. Porque realmente não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos uma coisa, naquele momento a gente acha que aquilo é o mais importante, e a gente tem que ver para frente também, para a gente não pedir e se arrepender. Eu já pedi coisas que eu me arrependi. Então, que nós tenhamos essa clareza, que Jesus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós falemos o que nós precisamos. E se nós nos distrairmos, se nós vacilarmos, nós podemos voltar ao Senhor e pedir que eu torne a ver. Essa tem que ser a nossa oração. Se nós perdemos a visão, se distrairmos, entendeu? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Amém. Amém. Perdão, irmãs. Nesse instante, o celular apagou aqui, desligou, e eu tive que exercitar a fé desse cego de Jericó aqui. Fiquei misericórdia, Senhor, misericórdia. Ó, Senhor Jesus. O ponto que eu mais toquei, irmãs, foi no título da mensagem, né, que a irmã falou. Permanecer na visão, né? Permanecendo na visão. E eu vi que esse cego, ele era cego, não enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele viu o Senhor. Porque no final, né, da questão ali que o Senhor curou ele,
o Senhor falou, a tua fé te salvou. Então, o que salvou ele foi a fé dele, que foi que começou, a irmã falou que começou lá, quando ele ouviu, né? Quantas vezes o Senhor está falando com a gente, o Senhor está mostrando e a gente não consegue enxergar, irmãs. Ó Senhor Jesus, então eu toquei muito nesse ponto. A fé dele foi tão forte que parou o Senhor. E quando o Senhor para, quando a nossa fé toca o Senhor, que o Senhor para, o Senhor dá ordens. O Senhor dá ordens, como ele falou aqui, ó. Então parou Jesus e mandou que ele trouxessem, que o trouxessem, que trouxessem ele, né? Então, Senhor Jesus, a irmã falou que quantos barulhos ali, né? Quantas coisas acontecem que realmente às vezes impede da gente conseguir enxergar, conseguir tocar nessa fé. E assim acontece conosco. Quando algo, quando a gente está passando por alguma determinada situação, que a gente não se volta ao Senhor, que a gente vai dar ouvido. Eu passei por essa situação hoje, não comigo, mas eu pude falar com uma pessoa isso, que a gente não tem que dar ouvido ao que as pessoas estão falando, porque na verdade aí é o inimigo. Nessa situação é o inimigo, ele não quer que a gente ouça o Senhor. Hoje o Senhor está falando o quê? A palavra profética. O tempo todo, porque essa palavra é a palavra de direção. Então, nós temos que dar ouvido por meio da fé, de enxergar isso, enxergar o Senhor por meio dessa palavra. Né? Essa palavra é que vai nos levar ao Senhor. Senhor Jesus. Por quê, irmãs? Por que o inimigo ele luta tanto para que a gente não ouça o Senhor e não veja o Senhor? Porque ele não quer que o Senhor seja glorificado. A irmã também falou isso. Que no final ali, e seguiu glorificando a Deus. Não só ele glorificou, mas as pessoas ao redor. Né? O que mais o Senhor ama, irmãs. Ontem eu li um versículo, um salmo, e eu passei isso para minha filha. O salmo fala que nós devemos louvar o Senhor, irmãs. Olha aqui. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico do louvor. Então, o que é louvar? Louvar é engrandecer o Senhor. Você vê, porque o Salmo fala, né? Louvar ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando aquelas pessoas viram o que o Senhor fez, elas puderam louvar. Por quê? Porque aquela pessoa teve uma atitude, como a irmã falou, uma atitude de fé. Ó Senhor Jesus. Então, assim somos nós, quando temos essa atitude glorificado, e o diabo ele é derrotado, porque ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado. Então, louvado seja o Senhor por essa maravilhosa palavra. Catinha, o Senhor falou através de você para mim hoje, viu, minha irmã? Como usa sempre as irmãs, e glória ao Senhor por causa disso. Amém. Jesus é Senhor. Amém, amém, Karine. Obrigada, Irmã Laide. Amém, irmã. Realmente, irmã. Foi um pequeno trecho, mas que nos deu grande experiência, Senhor Jesus, para que a gente possa tomar a Bíblia como nosso manancial de sabedoria e conhecimento. Senhor Jesus, aqui no Salmo 72, a partir do 12, o Senhor diz aqui, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido, ele tem piedade dos fracos. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo isso estava naquele cego. Senhor Jesus, era a situação que ele estava passando. Oh, Senhor Jesus, mesmo sendo cego, oh, Senhor Jesus, ali era a oportunidade. Ele não podia perder aquela oportunidade. Senhor Jesus, quem sabe há quanto tempo ele estava sentado ali esperando essa oportunidade. E quando ele vê essa oportunidade de perto, ele não teve outra atitude a não ser clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não se importou com ninguém. Ele simplesmente clamou. E como o Salmo diz, né, que o Senhor acode o necessitado que clama. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso ele teve a vitória. Ele usou a fé, ele usou a paciência, a resiliência, a simplicidade, a perseverança. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mano, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos perder a oportunidade. Senhor Jesus, precisamos estar sempre apercebidos. Ele não via,
sua volta, acontecendo à sua volta. Porque as pessoas que perdem a visão, o Senhor dá um dispositivo que ela consegue captar tudo que está à sua volta. Senhor Jesus, mesmo sem ver, mas ele sabe que está acontecendo alguma coisa de diferente. Assim também como nós, Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não deixemos que nós viemos barrar, Senhor Jesus, mas pelo contrário, está sempre clamando ao Senhor. Senhor Jesus, alarga a minha visão, Senhor. Senhor Jesus, porque sabemos que há alguém que não deseja, não quer que nós alcancemos isso. Senhor Jesus, que alcancemos essa vitória, o nosso adversário. Senhor Jesus, então nós temos que o quê? Buscar fazer o contrário, usar a nossa fé, Senhor Jesus, e buscar no Senhor, pois Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tudo que nós necessitamos está nele. Precisamos confiar no Senhor. Senhor Jesus, depositar toda a nossa confiança, toda a nossa gratidão. Senhor, depositar no Senhor, porque só Ele tem poder de mudar toda e qualquer situação. Assim como Ele mudou a situação daquele cego. Senhor, Ele muda de qualquer um. Só depende dele, porque o Senhor é simples. O Senhor não tem barreira. Senhor Jesus, a barreira está no homem. Senhor Jesus, a barreira está na vida da alma. Precisamos ser libertos. Senhor Jesus, dessa vida da alma. Senhor Jesus, de vencer essa barreira, clamando, invocando o Senhor, louvando o Senhor, desfrutando da sua rica e maravilhosa palavra. Obrigada, irmã Cátia. Obrigado por esse compartilhar desta noite. Foi muito rico. Jesus é o nosso Senhor. Uma boa noite, amada. Amém, minha querida. Amém. Gostei muito dessa frase que a irmã falou. A barreira está na vida da alma. Aleluia. Irmã Jaceline. Amém. Irmãs, e assim, tem dias que é bem isso mesmo. Eu amei esse compartilhar de todas vocês. Era tudo que eu precisava hoje. Porque tem dias que a gente senta à beira do caminho. E aí a visão embaça, né? Porque algo nos atinge. E tem dias que a gente vai para cima e supera e tal. Mas tem dia que a gente tem esse comportamento mesmo. Sentar à beira do caminho, os pensamentos tomam conta, muito barulho. E você fica lá, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho a prosseguir. E quando a gente clama por esse filho de Davi, a gente está clamando por aquele que foi homem e conhece as dores da nossa carne, as dores que nós ainda passamos, as enfermidades que nós temos nesse corpo corruptível, ele conhece tudo isso, né? E a exemplo desse cego, eu que hoje resolvi sentar à beira do caminho e embacei um pouco a visão, né? Mas vim para cá. Aqui era o caminho. E essa era a palavra, sabe? Que eu precisava ouvir. E louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, por todos os compartilhares que me ajudaram muito nessa noite, né? E como esse cego, eu me levanto, sou curada e prossigo, né? Porque no início do texto a gente vê ele sentado à beira do caminho e no final do texto a gente vê ele prosseguindo junto com Jesus. Eu louvo o Senhor por essa noite. Amém e muito obrigada por cada compartilhar. Amém, minha querida. Rutinha. Júcia, eu não tenho como ligar o áudio. Certo, meu amor. Raquel, você vai compartilhar para a gente hoje, Raquel? Amém. Amém. Rita. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, viu? Eu só estou aqui desfrutando dessa palavra de cada um de vocês. Na verdade, o Senhor fez assim, ele jogou
soprou para a irmã Kátia uma palavra linda, né, de perseverança, e as irmãs completaram, como tem sido, né? Cada compartilhar foi completando o que a gente precisava ouvir nessa noite, né? O que o Senhor queria falar conosco. Mas, assim, permanecer na visão, né? Permanecer, assim permanecer, tem até um hino, né, que a gente canta, permanecer. Muito, muito importante. Para permanecer, a gente precisa de uma visão. Mas é interessante que ele era cego, né? Mas eu consegui focar mais em outro lado. Ele não entendeu que a cegueira dele seria uma barreira para ele conquistar o que ele queria, né? Ele percebeu que ele tinha outras formas de conquistar. Nós temos vários sentidos, né, no corpo, e ele percebeu que ele tinha outros sentidos, e ele desenvolveu esse sentido num objetivo, sair da onde ele estava, né? Sair daquela situação que ele estava se encontrando. O que eu achei mais interessante dessa palavra é isso, é que ele tomou uma atitude, né? E uma atitude simples, né? Como quase todas as irmãs falaram desse ponto, que é a simplicidade. E os nossos apóstolos têm falado isso para a gente, né? Que é uma atitude que a gente tem que tomar, uma atitude de simplicidade. As coisas simples são muito mais bonitas, né? Muito mais belas. E a gente consegue ver a simplicidade em cada atitude do Senhor, né? Assim como foi compartilhado aí por muitas irmãs, o Senhor sabe da gente, Ele conhece o nosso mais profundo, né? Nosso pensamento. Mas Ele quer ouvir a gente clamar. Ele precisa ouvir o que a gente quer. Isso é maravilhoso. Desde lá do início do Jardim do Éden, o Senhor tem esse prazer em ter comunhão conosco, né? Então, ele precisava ouvir e ele não se adeteve a todas as dificuldades. Nós estamos passando ultimamente por muitas situações, muitas dificuldades, mas que a gente possa ter a atitude, né? Que o Senhor nos mostrou nessa noite, através dessa história, que a gente tem uma atitude de perseverar, de ser simples e de que, clamando o Senhor, a gente vai achar um caminho. Então, essa palavra realmente veio para nos encorajar, que a gente possa focar nossa visão no reino, no Senhor, e que nada que venha a aparecer, nenhuma situação possa nos deter. E que possamos, eu lembrei dessa parte também importante, que uma perdendo a visão, que com certeza temos outros, ele não estava sozinho ali, né? Ele tinha outras pessoas perto dele. Que quando a gente possa perder por um momento uma visão, que possamos ter outras visões que possam nos levar até o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Catinha, eu vou lhe dizer, viu? Quando você começou, que você falou que você se emocionou, eu entendi porque que você se emocionou. Quando começou, aí você compartilhou, deixou um encargo muito bom. Quando as irmãs começaram a compartilhar, misericórdia, Senhor Jesus, cada uma foi botando uma porção, foi Silvânia, foi a irmã Laide, foi Sueli, e foi Tânia, e cada uma foi botando a porção. Misericórdia, que está parecendo uma mensagem assim dos apóstolos, sabe? Aquela coisa fina, Senhor Jesus. Ai, eu estou muito orgulhosa de vocês, irmãs, da dedicação de vocês, de estar se colocando mesmo na palavra, sabe? Para trazer algo precioso para a gente. Que bênção maravilhosa. Catinha, assim, eu fiquei muito encantada com a maneira que você trouxe a história do cego de Jericó. Senhor Jesus, né? E os 4 pontos ali, já no finalzinho que você mostrou, ele teve atitude, ele foi um homem de atitude. Por quê? Porque ele teve coragem de ir até o Senhor. Ele era cego. Meu Deus, no escuro eu não vou daqui a ali, né? Não saio de um cômodo para o outro com medo de me arrebentar. Ele cego,
Ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma esperança, ele não, esse homem, o povo está falando dele, o que é que eu tenho a perder? E ele foi. Que coragem, que homem de atitude. Às vezes a gente fica amarrada para fazer uma coisa, Senhor Jesus, mas precisamos ter atitude, perseverança. Ele insistiu, mesmo quando todo mundo mandando ele calar a boca, ele insistiu, ele não teve medo, ele perseverou. Ó Senhor Jesus, que lição maravilhosa, né? Simplicidade, ele teve um coração puro. Ele foi lá, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus falou para ele, o que é que você quer que eu faça? O homem era cego. Será que Jesus não sabia o que é que o homem queria? Mas ó, Jesus é muito maravilhoso, gente. E Jesus não gosta de mal entendido. Ele quis deixar bem claro como isso ia ser escrito e ia ficar para nós hoje. Então, Jesus criou a situação para que nós hoje pudéssemos entender. Jesus falou a ele, o que queres que eu faça? Aí Silvana foi e falou, né? Mara também completou o que Silvana falou, que aprendeu com a sogra, precisamos saber pedir. Ele ficou gritando, Jesus falou, o que você quer que eu faça? Precisamos saber pedir. Ele falou, Senhor, eu quero voltar a ver. Jacilene falou aí da questão de, às vezes, nós estamos, né, à beira do caminho com as visões embaçadas. Irmãs, nós podemos perder a visão que temos. Temos visão hoje, mas essa história mostra que a nossa visão, nós podemos perder. Uma vez que começamos a desfrutar menos, a reunir menos, a ter pouca comunhão, isso embaça a nossa visão, como a irmã Jacilene falou. Eu toquei muito no compartilhar das irmãs. Ter um coração de gratidão, ser grato por cada uma. Irmãs, vocês não sabem o quanto eu sou grata quando vocês estudam a palavra e vêm numa quinta-feira, sabe? Trazer uma porção, porque é a sua experiência. Foi a comunhão que você teve com a Bíblia e com o Senhor naquele dia, você traz para a gente. E isso é muito rico. E para finalizar, uma coisa que eu toquei muito também nessa palavra é porque ele chega falando, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Quando ele falava Jesus, filho de Davi, é porque os judeus estavam esperando um homem, eu até anotei aqui para eu não falar errado, né? Cadê? Ele estava esperando um líder político, rei dos judeus, porque eles queriam ser salvos da mão dos romanos. Os judeus não aguentavam mais viver daquela maneira. Então, quando o cego começou a gritar Jesus, filho de Davi, ele estava clamando para um salvador homem, para um líder político. E ele estava ali de Jesus, filho de Davi. Então, as pessoas começaram a mandar ele calar a boca. Não foi incrédulo, foram judeus. Foram aqueles que estavam seguindo Jesus, que mandou ele calar a boca. Por quê? Porque não foi porque ele estava importunando Jesus, porque ele estava gritando Jesus, filho de Davi, e tinha ali os romanos. E os romanos ali poderiam começar a se manifestar. Então, os judeus, eles estavam com medo de serem os romanos criar alguma retaliação. Às vezes somos assim, às vezes tem irmãs gritando por misericórdia e a gente tem medo. As irmãs estão clamando por misericórdia e a gente tem medo de retaliação. O que é que o incrédulo vai dizer? O que é que as pessoas vão dizer? Precisamos gritar sim, a nossa voz precisa ser ouvida. O que foi que a Bíblia diz o quê? Que Jesus parou. Ele gritou e Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus estava ali mostrando para aqueles que estavam mandando ele calar a boca que Jesus estava escutando. Jesus parou porque Jesus deu importância à voz daquele cego. E quando Jesus curou, teve alguém que compartilhou, não lembro mais quem foi alguém já no finalzinho que acho que foi Rita, não me lembro. Alguém compartilhou aí que eu toquei nisso. Quando ele parou, quando Jesus o curou, a Bíblia fala que ele começou a glorificar a Deus. Ou seja, ele parou de chamar Jesus de filho de Davi, um líder político terreno, algo que ele estava esperando, uma salvação terrena. Quando Jesus o curou, que Jesus falou, a tua fé te salvou, salvou ele tanto o físico quanto o espiritual. Ele começou a glorificar a Deus porque ele percebeu quem era Jesus. Jesus não era um líder político humano que veio salvar os judeus. Jesus veio para o mundo, Jesus veio para nós. Nós não somos judeus, mas Jesus veio para nós e ele reconheceu isso. Então, quando nós glorificamos a Deus, reconhecemos quem é Jesus para nós. Então, Kátia, que bênção, que maravilha, que palavra. Irmãs, que compartilhar de vocês, tão rico o compartilhar de vocês nessa noite. Ó, Senhor Jesus, que riqueza. Eu acho que não falta mais ninguém, né? Tem a Laís, é uma convidada. Seja bem-vinda, Laís, é convidada de Kátia. Você gostaria de falar alguma coisa, Laís? Mas se não, pode ficar à vontade também. E Raquel também, se quiser falar algo.
Amém, amém. Então, eu vou pedir para a irmã Conceição, fazer uma oração, irmã Conceição, por essa reunião. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te glorificamos. Oh, nós te louvamos, nós te bendizemos. Muito obrigada, Senhor, por essa grande luz que nós tivemos hoje a respeito da cegueira do cego de Jericó, que tu deste um outro dom para ele, o dom da audição. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor também nos iluminou quanto a ouvirmos as verdades que estão escritas na tua palavra. Senhor Jesus, nós não podemos desistir, Senhor. Nós precisamos ser como esse cego, ó Senhor, que teve, Senhor, uma atitude, que teve perseverança, ó Senhor, que foi simples e teve gratidão. No final, ele te louvou. Senhor, queremos ser como ele, ter esses 4 itens que a irmã frisou, nos trazendo para a realidade da vida da igreja. Senhor, continua nos iluminando, continua nos direcionando. Anelamos, Senhor, a tua presença em nosso viver diário. Ó Senhor, que possamos sempre ser gratos a ti. Senhor Jesus, ó Senhor, não nos deixa ficar na escuridão. Senhor, continua direcionando. Senhor Jesus, como igreja, nós abençoamos esse grupo que aqui se encontra, ó Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir as tuas verdades, com tanta simplicidade e sabedoria. Senhor Jesus, como igreja, nós abençoamos, Senhor, e ligamos a nossa oração da terra aos céus, e abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que oração abençoada. Amém, amadas. Eu vou encerrar a gravação para podermos tirar nossa fotinha, tá bom? Amém.